Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é noite, né? Eu estou gravando à noite. Hoje é sexta-feira, gente. Eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência em meu dia de vendas, né? Um dia diferente, poderia ser chamado de ação de vendas, poderia, né? Então, hoje é um dia que eu trabalhei, eu fiz uma pequena produção de tapetes, né? A pronta entrega para vender. Eu tenho um grupo de vendas. Nesse grupo tem mais ou menos 40, quase 50 pessoas. E lá eu posto tudo que eu faço aqui, né? E ponho a pronta entrega. Mas já tinha um tempinho que eu tava segurando. Então eu decidi fazer esta ação de vendas hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, tá? E aqui eu vim. Agora eu não ia nem gravar esse vídeo, mas eu decidi vim conversar com vocês e falar como foi, né? Gente, eu já tinha alguns tapetes prontos, tá? Vou ser muito sincera com vocês. Eu tava muito ansiosa para saber como seria. Por quê? Geralmente, eu vou postando, né? Eu vou postando nos meus status, no meu Instagram, no meu Facebook, principalmente no meu WhatsApp. E eu nunca tinha feito esse dia de vendas, né? Essa ação de vendas, tal. Não fiz muita propaganda, né? Ontem, quinta-feira, eu comecei a postar nos grupos, né? E a divulgar o meu grupo também e tal. E fui divulgando para algumas pessoas. E hoje eu coloquei os tapetes que apenas eu ia vender a R$ 20. Até o meu último vídeo eu mostrei a vocês aqui, né? Os tapetes que eu tinha feito para vender a R$ 20. Porque são tapetes econômicos, fácil e rápido de fazer. Para quem não me conhece, tem uma bebê de 1 ano e 7 meses, tá? Então, quem tem criança sabe muito bem que, gente, é complicado, né? Ó, ela dormiu agora. Então, eu tô aqui gravando, mas daqui a pouco eu vou tomar meu banho, né? Já quero descansar, tô cansada. Mas, às vezes, eu durmo tarde, né? Pra poder fazer os tapetes. E o que acontece? Como vocês acham que foi, gente, a venda, né? Eu estava bem ansiosa. Até eu conversei com uma colega minha, né, Andréa. E eu vendi. Eu tinha 10, aí eu coloquei mais 2. 10 mais 2. 12 tapetes, gente. 12 tapetes a R$ 20, tá? Os meus 10 que eu fiz nesses últimos dias. E mais 2 que eu tinha já disponível. E me sobraram 5 unidades. Pois é, gente. 5 não. Sobrou 7 porque os outros 2 eu não vendi. Então, o que acontece? Como eu disse, promoção do dia, hoje, sexta-feira, tá? Então, amanhã, sábado, vou voltar ao preço normal, R$ 25. Certo? Porque eu pensei assim, o pessoal tá acostumado da pessoa botar uma promoção até durar o estoque. Só que aí passa às vezes dias, né? E as pessoas perdem o foco. Então, eu acho que o correto é, se eu disse promoção do dia, sexta-feira, dia 12, é eu deixar a promoção só até hoje, meia-noite, tá? Então, eu tô gravando o vídeo agora, exatamente 8 horas da noite, né? Eu estou gravando agora, são 20 horas. Então, até 11h59, quem deixar a mensagem aqui, né? Ó, Tamires, eu quero, eu vou vender a R$ 20, certo? Mas amanhã, sábado, dia 13, já volta a ser R$ 25. E o que vai acontecer, gente? Todos os meses eu vou colocar um dia, né? Uma sexta-feira, não sei, ou um sábado. E aí também eu vou prestar atenção também na data, né? Porque às vezes, tipo assim, os meus clientes, os que eu já tenho, né? Eles recebem, são tudo assalariado e tal. Então, hoje é dia 12. Então, talvez não seja um dia muito bom para pagamento, né? Então, fim de mês, eu acredito que seria uma data boa para mim estar fazendo essa ação de vendas, né? Tipo ali entre os meados do dia 28 ou até mesmo o próprio dia 20, né? Porque muita gente, Bolsa Família, tal, essas coisas,
aposentados, pensionistas já recebem seu salário. Mas dia 30 também seria uma data boa. Então, eu tô assim, pensando se eu deixo 2 vezes ao mês ou uma vez ao mês. Eu vou ver como eu me saio na minha produção, porque, gente, eu sozinha, né? E às vezes tem encomenda, certo? Eu também faço um consórcio crochê. Aí já tô com, próximo mês eu já começo o consórcio da contemplada. Então, eu tenho que mesclar, tá? Entre a pronta entrega, a encomenda e o consórcio. Aí vem casa, vem filho, e é muita coisa, gente. Mas nós temos que dar conta, nós se vira nos 30, né? E voltando aqui, né, sem perder o foco, a minha ação de venda, gente, achei boa, tá? Para primeiro dia, não fiquei frustrada, frustrada. Ai, gente, sai aí. Não fiquei, né, assim, triste, não. Fiz 10 tapetinhos, tinha 12, então vendi 5. Tudo, ó, Didi. Foi maravilha. E olha que eu tava precisando, gente. Olha que eu tava precisando. Então, assim, se você quer um dinheiro rápido, então você tem que pensar rápido e esperar em Deus, né? Que Deus mande clientes bons. Porque se fosse para vender fiado, eu sei que eu venderia, gente. E tem pessoas que eu vendo, não vou negar, não, tá? Mas são pessoas que eu vejo diariamente. São exceções, que eu acredito que nesta vida tudo há exceções. Tudo bem que tem gente que não vende de forma alguma e eu respeito, tá? Mas eu tenho umas 3 pessoas que eu vendo sim, fiado, eu espero. E até aqui, ó, tá dando certo com elas. Mas não é uma coisa que eu abranjo, eu vendo, não. Não. Por isso que eu busco coisas em conta. Peças econômicas. Você só vende tapete de 25? Não. Eu tenho de 30, tenho de 35. E aí vamos, gente. O modelo, eu digo direto, ó, o modelo é quem determina o preço. Certo? Porque tem modelos que realmente gastam muito tempo, que realmente é bem trabalhado e que, entendeu? E aí sim, gente, a gente não pode cobrar R$ 30 de uma peça que realmente você gastou bastante tempo e bastante material. Então, questão de preço eu não discuto, tá? Cada quem vende o seu do jeito que acha melhor. Então, assim, para falar sobre o dia de hoje, né, o meu dia de vendas, o meu dia de vendas foi aquele dia assim que eu tirei aqueles tapetes que eu fiz com muito amor, muito carinho, muita dedicação. E eu vendi 5 tapetes, gente. Oh, que benção, né? Então, assim, arrecadei R$ 100, né? Pode ser poucos para muitos, mas para mim foi muito bom. Então, tenho tapetes aqui ainda. Vou voltar amanhã, eles já voltam aos preços normais, que é R$ 25, tá? E vira e mexe eu faço um combo, tá? Que é um combo. Eu acho que vocês sabem o que é um combo, gente. Eu pego 2 tapetes, né? Monto um kitzinho mesmo. E põe lá aquele valor. 2 tapetes por 50, né? A pessoa tem que levar os 2 para poder compensar um no outro, certo? E vendo. Então, de vez em quando a gente tem umas ideias de vendas, umas dicas de venda, uma coisa que pode, né, compartilhar no privado, daquelas que você sabe que compram. E eu também gosto de postar em grupos de vendas de outras pessoas, porque às vezes a pessoa vê e gosta e entra em contato, né, vê o valor e tal. Mas é isso, gente. Vocês não podem desistir, tá certo? Desistir, gente, não é a palavra. Jamais. Às vezes tem dias difíceis, dias cansativos, tem dias cansativos também. Mas a gente não pode parar, tá? Então, assim, eu tô no corre, gente. E hoje foi só o primeiro dia daquele dia de vendas. E hoje eu vendi 5 tapetes, com a glória de Deus, tudo à vista. Tapete de vintão, tá bom? E sobrou, gente. Sobrou não, né? Sobrou, né? Mas não foi vendido. Mas esse azulzinho tá lindo. Sobrou também 2 desses aqui, que eu fiz o parzinho, tá? Sobrou este pink com chumbo. Esse telha com vermelho, tá? E esse outro que é o que eu falei que tem 2 iguais. Então, assim, desses tapetes me sobraram 5 unidades, tá? Que vai ser mais pra minha pronta entrega. E a partir da manhã, amanhã é sábado, eu já vou começar uma outra produção, um outro modelo de tapete, certo? Pra no
Hoje já é praticamente final de mês, né, gente? Não, meio do mês, já estamos no meio do mês. Se tudo der certo, final do mês, eu tô pensando aqui com a minha cachola, aí você deixa aí nos comentários. Se dia 30 eu coloco mais uma ação de vendas, né? O que é ação de venda, gente? É um dia que a gente tira para vender, né? É como fosse, eu acho assim, eu levo para mim como se fosse uma feira em casa, uma feira virtual, tá? E eu também tô pensando de quando tiver mais alguns materiais, eu vou sair em porta a porta. Porta a porta também, gente, a gente acaba aqui vendendo um pouquinho a mais. Eu costumo direto dizer que às vezes a pessoa até quer, mas como ela não está vendo o produto, então ela se segura mais ali no telefone. E quando você chega com uma peça lá que a pessoa vê de perto, ela se encanta, ela é difícil ela não ficar, tá? Então, gente, é isso. Você que chegou aqui agora, deixe seu like. Eu não vou nem editar esse vídeo, tá? Só vou fazer uma capinha, colocar. Que realmente, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre a minha ação de venda, o meu dia de venda. Minha primeira vez nesse dia de ação de vendas, né? Nesses tapetes de vintão, tá? Então, será que a próxima... Será que a próxima venda vai ser tapete de vintão? Não. Talvez eu ponha tapete de vintão, lógico, né? E mais outras peças em promoções, que não vai ser vintão, lógico, né? Tipo, trios de mesa, A35, depende do modelo, gente, tá? Então, por isso que eu digo, é relâmpago, papu. E outra, não reserva sem o pagamento. Você quer reservar? Então, você tem que pagar. Porque assim, gente, já aconteceu muito não sei a questão da ação de vendas, não. Foi a primeira que eu estou fazendo, mas a pessoa disse, Tamiris, eu vou querer sair. Aí eu seguro a peça, quando passa um dia ou dois. Mulher, não vou querer mais não. E nisso já vi outras pessoas querendo a mesma peça. Eu digo, mulher, já vendi. Só que foram vender que eu não vi o dinheiro, tá? Então, gente, não cai nesse papo de guardar sem... A não ser que, tipo, seja uma coisa já certa, tá? Tipo, essas 3 clientes que eu tenho, que elas me compram fiado, tá? Se eu quero, elas já levam. Mas não tem negócio de mandar eu guardar, não. Então, guardei que eu pego de tarde. Aí tá vendido, que eu tenho certeza. Posso não receber naquele dia, mas no dia que ela dizer X, eu recebo, tá? Então, deixe sua opinião, o que você achou desse dia. Você ficaria feliz em vender 5 tapetes? Eu fiquei, gente. Eu tenho fé em Deus, né? Que como teve alguma. Olha, eu vendia pessoas que eu nunca vendi. Pra você ter noção. Então, assim, a pessoa me perguntou se eu fazia encomenda, se eu fazia capa de botijão. Então, isso é bom, porque eu faço tudo isso. Mas nem todo mundo sabe ainda, né? Inclusive, eu conversei com outras pessoas que nunca me compraram, gente. Me compraram hoje. Então, isso já é bom. Isso é bom que a gente acaba conhecendo novas clientes, tá? Novas pessoas. Isso é bom. Só sei dizer que isso é bom. Hoje foi bom, uma sexta-feira abençoada. E graças a Deus, Senhor, eu sou muito grata a Ti, Jesus, pelos 5 tapetes que eu vendi. E eu sei que vai vir muito mais com graça de Deus, tá bom? Então, um beijo pra você que assiste até o final. Tem gente que não tá assistindo até o final, não, viu, gente? Então, tá botando a palavrinha-chave, gente. Então, deixa a palavrinha-chave. Fé. Temos que ter fé. Não, põe a fé só não. Assim. Fé e esperança, né? Fé e esperança. Pra gente viver um dia após o outro, gente. Não desanima não, tá? Se você vender um por dia, dá 5 por semana. Ou seja, eu já tirei minha semana, gente. Eu vendi um por dia, né? Vendi 5 de uma vez só. E pra mim me ajudou muito, tá bom? Então, fiquem com Deus. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixa o like, gente. Deixa um comentário, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau!